Espero que vocês tenham relaxado um pouco, feito um alongamento, tomado uma água ou um café para esse próximo componente aqui da aula, que é um componente muito confuso e que eu pensei inclusive em tirar esse componente da aula, mas eu achei que a gente ia desperdiçar uma oportunidade importante de esclarecer uma das coisas que é mais confusa para todo mundo que trabalha com regressão. Então a gente vai trabalhar agora com interações entre variáveis preditoras, e eu vou trabalhar com aquele modelo que eu tinha antes, em que eu tinha uma variável resposta, que é o QI da criança, e duas variáveis preditoras, que são o QI da mãe e se a mãe cursou ou não, completou ou não o ensino médio. Então, aqui, vamos começar com essa representação gráfica, tá bom? Então, eu tinha aqueles meus pontos que estavam aqui antes, tá? Aqui, deixa eu voltar. Então, eu peguei agora esses pontos aqui, e eu peguei essa nuvem, é absolutamente a mesma nuvem, tá bom? E o que eu fiz foi dividir ela em pontos vermelhos e pretos. Os pontos vermelhos representam as observações de filhos de mães que completaram o ensino médio. Então, repetindo, ponto vermelho são as observações dos filhos das mães que completaram o ensino médio. Os pontos pretos, por conseguinte, são as observações dos filhos das mães que não completaram o ensino médio. E aí eu tenho uma reta vermelha, que corresponde naturalmente aos pontos vermelhos. Então aqui é um modelo que representa os pontos vermelhos, ou seja, das mães que completaram o ensino médio. E a reta preta é a reta correspondente ao modelo relativo às mães e seus filhos, as mães que não completaram o ensino médio. Então a gente consegue ver que essas duas retas têm inclinações muito diferentes, indicando que cursar o ensino médio modifica a relação entre o QI materno e o QI das crianças. E vamos olhar isso mais fundo, né? Assim, em outras palavras, né? O impacto do QI materno sobre o QI das crianças é modificado pela presença ou ausência da mãe ter cursado o ensino médio. Então vejam que coisa aqui interessante. Tá? Olhem só a inclinação dessa curva cinza. Essa curva cinza, a inclinação dela, veja, indica que existe quanto mais, para cada pontinho que o QI da mãe aumenta, há um aumento muito maior correspondente do QI da criança. É como se nessa situação dos pontos pretos, ou seja, das mães que não cursaram o ensino médio, o QI da mãe influenciasse muito mais o QI das crianças. A determinação dele fosse maior. Já na situação em que as mães completaram o ensino médio, tiveram uma escolaridade maior do que as outras mães, eu tenho uma associação que é menos intensa. O grau de inclinação da minha curva vermelha é menor, ou seja, para cada unidade de aumento do QI materno, o QI da criança aumenta numa intensidade menor do que para as mães sem ensino médio. O que é algo positivo, porque quer dizer que, vejam, a escolaridade vira um fator a mais determinando o QI da criança. Né? Então, o QI da criança depende menos do QI da mãe. Né? Depende menos disso do que na situação em que a mãe não completou o ensino médio. É isso que esse gráfico está querendo dizer. Se alguém não conseguiu entender isso, para o vídeo agora, pausa ele e olha para esse gráfico e tenta interpretar ele seguindo essas minhas palavras. Se precisar, volta, porque é muito importante vocês conseguirem entender o que está aqui nesse gráfico. É esperado que vocês tenham dúvidas em relação a isso e que isso surja na discussão 5. Então, quando eu rodo isso,
Tá? Esse modelo da interação, a minha fórmula, ela passa a ser QI da criança, que está aqui, aí determinado pelo QI materno, que é aqui, ó, QI da mãe centrado. Aí depois eu tenho a escolaridade materna, que é MOM-HS. E depois eu tenho um termo que eu chamo de termo de interação, do QI materno com a escolaridade da mãe, que é esse MOM-HS, dois pontos, MOM e QI centrado. Então agora o meu modelo, ele passa a ter, além do intercepto, três coeficientes. Um coeficiente do QI da mãe centrado, um coeficiente da escolaridade e um coeficiente para esse termo de interação. E a gente vai tentar interpretar isso agora, e aqui é a hora em que a porca torce o rabo, em que a cabeça parece que vai explodir. Então aqui, respirem fundo, se precisarem, pausem o vídeo, tá bom? Porque o que eu vou mostrar aqui agora não é para os fracos, tá? Então vamos lá. Então aqui, veja, o que eu tenho? Eu tenho um intercepto. O meu intercepto aqui, ele agora, o que esse valor de 85 quer dizer? Então ele agora quer dizer o valor predito do QI das crianças cujas mães não completaram o ensino médio e que tinham o QI no valor da média da população, porque esse valor da média da população, quando eu centralizei, virou zero. Certo? Então, o intercepto é quando todo mais é zero, o QI predito das crianças é 85,4. Essa variável MOM-HS, qual que é a interpretação dela agora? Então, agora, a interpretação dela não é mais aquela que eu tinha antes. Tá? Vamos voltar para a interpretação que eu tinha antes, tá bom? Deixa eu tentar voltar aqui. Onde é que está esse meu slide? Tá, esse aqui. Então, antes, o meu MOM-HS era o valor médio do aumento no QI das crianças, predito, no QI predito das crianças, para crianças relacionado ao fato de as mães terem completado o ensino médio, mantendo as demais variáveis inalteradas. Agora, nesse modelo que eu tenho em termos de interação, muda bastante a interpretação do MOM-HS. Esse aqui passa a ser o valor médio de aumento no QI predito das crianças para as crianças cujas mães possuíam QI na média da população, quer dizer, o QI centrado está zero, porque está na média, relacionado ao fato de as mães terem completado o ensino médio e mantendo as demais variáveis inalteradas. Então veja, aqui passa a ser, né, o valor médio do aumento do QI das crianças quando as mães tinham QI na média, que era uma coisa que eu não tinha falado antes. Por quê? Porque quando a mãe tem o QI na média, o valor dessa variável passa a ser zero e o valor do termo de interação também passa a ser zero. Porque esse termo é como se fosse a mistura, a interação de um com o outro, é como se fosse uma multiplicação um pelo outro, tá bom? Então, repetindo, a interpretação desse coeficiente do MOM-HS, ele passa a ser o quanto que aumenta o QI das crianças na situação em que o QI das mães está na média. Tá? E, então, está na média. Tudo bem? Então, é isso que vale então, quando a mãe então, para o grupo de crianças em que as mães têm o QI na média, o quanto que aumenta o QI das crianças em média quando a mãe cursou o ensino médio, aumenta em 2,84 vezes. Então, o QI médio predito das crianças cujas mães completaram a escola, o ensino médio, mas tinham QI na média, vai ser de 85 mais 2,84. Tá? Então, agora é onde as coisas começam. Então, se isso foi confuso, respirem fundo, porque a próxima fica um pouquinho mais difícil. Então, agora vamos ver a interpretação do QI da mãe centrado, que é essa minha variável aqui em cima, né, esse coeficiente aqui de cima. Então, agora a interpretação dela vai ser o valor médio do aumento no QI predito para crianças
cujas mães não completaram o ensino médio, quer dizer, cujas mães têm MOMHS igual a 0, para cada aumento de uma unidade no QI materno. Então, veja, o que eu estou dizendo aqui, de novo, eu vou repetir isso com calma de uma forma diferente. Esse valor de 0,96, ele representa o aumento médio no QI predito para as crianças cujas mães não completaram o ensino médio, ou seja, que o MOMHS estava 0, e que esse termo de interação também estava 0. Tá? Então, para essas mães, para essas crianças cujas mães não completaram o ensino médio, cada unidade de aumento do QI da mãe aumenta o QI da criança em 0,96. Isso daqui é nada mais do que essa curva aqui, olha. Então, esse valor aqui, MOMIQ centrado, opa, acho que eu me perdi aqui. Isso aqui, ó. Esse MOMIQ centrado aqui agora representa a inclinação dessa reta cinza. Por quê? Eu estou diante da inclinação da reta das crianças cujas mães não completaram o ensino médio. Tá? Então, isso daqui é a interpretação desse beta dessa variável aqui isolada, tá bom? E agora a gente vai para a parte que é mais difícil de interpretar, se é que isso é possível, tá bom? Que é como é que eu interpreto esse coeficiente beta do meu termo de interação do QI da mãe centrado com a variável se a mãe completou ou não o ensino médio. Então, esse coeficiente da interação, o coeficiente beta da interação, ele representa o quê? A diferença de inclinação entre a reta da relação entre o QI materno e o QI da criança para a situação quando a mãe completou o ensino médio e para quando a mãe não completou o ensino médio. Então, o que eu estou dizendo aqui? É que esse valor aqui, de menos 0,48, ele representa a diferença de inclinação dessa reta vermelha para a reta cinza. Tá? Então, se eu pegar aqui, olha, essa inclinação aqui, menos essa inclinação aqui, a diferença é esse menos 0,48. Tá? Então, é isso que representa esse coeficiente de interação. E aí veja, o quanto que vai aumentar o QI das crianças das mães que cursaram o ensino médio, que é essa reta vermelha aqui. Então, isso daqui, essa reta vermelha, ela vai aumentar, né? O que eu pegaria? Eu pegaria aqui esse valor de 0,96 e eu somo esse 0,96 com esse menos 0,48, que vai dar em torno de 0,48, positivo, não mais negativo. Então, essa reta, esse valor, essa reta aqui, né, vermelha, que é a associação entre o QI das mães que completaram o ensino médio com o QI dos seus filhos, ele é dado pela soma desse 0,96 aqui com esse menos 0,48. Tá? Isso pode ficar mais fácil de entender, porque veja, se eu falei para vocês que esse menos 0,48 era a diferença, era essa inclinação menos essa inclinação, né? Então, deixa eu pegar e... Então, ou seja, se esse 0,96, né, é a inclinação da reta cinza, e esse menos 0,48 é a diferença da inclinação da reta vermelha menos a reta cinza, isso quer dizer que a inclinação da reta vermelha vai ser
a inclinação da reta cinza mais a inclinação mais a diferença, tá bom? Então, por isso que eu posso afirmar que esse valor de 0,48, que é 0,96 menos 0,48, que dá 0,48 positivo, é a inclinação da reta vermelha, que de novo é a medida de aumento do QI das crianças cujas mães completaram o ensino médio para cada unidade de aumento do QI das mães, mantendo as outras variáveis estáveis. Tá bom? Eu sei que isso aqui é extremamente confuso. Isso aqui é um tipo de coisa que você tem que pegar, olhar e ler umas 3, 4 vezes para conseguir entender. E que nos textos dos livros é difícil, que tem vários livros que inclusive pulam esse tipo de explicação. Né? Então, por exemplo, é muito comum da pessoa terminar a pós-graduação sem conseguir entender isso. E por isso que eu resolvi fazer uma sessão do vídeo só para explicar isso, porque como eu falei, o meu objetivo é vocês conseguirem entender dados dos estudos que vocês produzirem, tá bom? Então, e se vocês tiverem dúvidas, se são pessoas normais, a gente conversa sobre isso na discussão síncrona.